Então, nós já falamos o que é uma ação, né? Já vimos que a ação é a menor fração do capital social de uma empresa. Vimos que a emissão de ações é uma das alternativas de capitalização da empresa. Então, a empresa precisa de dinheiro para financiar aí os seus projetos. O que ela pode fazer? Ela pode fazer um financiamento bancário, ela pode emitir debêntures, como nós já vimos, e ela pode emitir ações para se financiar. Esse financiamento é médio e longo prazo. Nenhuma empresa emite ações para se financiar no curto prazo, né? Ou seja, eu estou aumentando o meu capital e esse capital vai ser para ampliar aí os projetos da empresa. Então, vimos também que quando a empresa faz essa estreia no mercado, isso é chamado de IPO. IPO é mercado primário. A empresa só se capitaliza via mercado primário, mas nem todo mercado primário é IPO. Então, a IPO é só a estreia e todas as novas emissões de ações, todas constituem mercado primário. Comprei a ação, mudei de ideia, não quero mais essas ações, vou colocar em bolsa. Mercado secundário. Então, o mercado primário é importante porque capitaliza a empresa. Mercado secundário é importante para dar liquidez às ações já negociadas no mercado secundário. Quanto mais desenvolvido o mercado de capitais, maior a quantidade de operações que eu tenho em bolsa. Aí nós já podemos pôr a seguinte referência. Bolsa, só mercado secundário, ok? Então, se está em bolsa é porque é mercado secundário. Agora, mercado primário é chamado mercado de balcão. Ou seja, são as operações negociadas fora da bolsa. Por quê, gente? Nós temos lá a operação de underwriting. Na operação de underwriting, nós vimos que é subscrição e é oferta pública. Quando eu compro, eu vou comprar numa corretora, uma distribuidora, não está na bolsa ainda. Então, mercado de balcão, fora da bolsa. Vou negociar, vou passar para frente. Mercado secundário, bolsa, ok? Bom, vimos também que nós temos, a empresa pode emitir 2 tipos de ações. Lembrando que ação nominativa e escritural não é tipo, é característica. Então, todas as ações emitidas hoje são emitidas só de forma eletrônica, só um registro, então, escritural. E nominativa, desde lá do falecido Collor, que é em nome do investidor. Então, isso não é tipo. Quais os 2 tipos que nós temos? As ações ordinárias e as ações preferenciais. Ações ordinárias têm direito de receber dividendos, mais ou menos que as preferenciais? Menos. Então, recebo menos dividendos, mas, em contrapartida, eu tenho direito a voto. Vou votar onde? Nas assembleias, qualquer assembleia. Qual a vantagem de votar numa assembleia? Eu vou ajudar a interferir nos rumos da empresa, ok? Tá bom. Uma ação preferencial pode ter direito a voto? Pode. Quando que ela vai ter direito a voto? Então, quando eu passar 3 anos, 3 exercícios consecutivos sem distribuição de dividendos, a ação preferencial passa a ter direito a voto. Ela passa a ser ordinária? Não. Ela passa a ser, continua sendo preferencial com direito a voto. Tudo bem. Nos dividendos, o que ela recebe a mais que as ações ordinárias? No mínimo, 10% a mais, ou é um ou outro. No mínimo, a mais, o equivalente a 3% do valor patrimonial da ação. Ok? Tem outros benefícios? Tem. Eu tenho preferência no reembolso de capital no caso de falência. Empresa quebrou, nós vamos pagar os débitos trabalhistas, tributários, as debêntures que têm garantia real, flutuante, depois entram as quirografárias e os demais credores, vem as debêntures subordinadas, depois vem os acionistas. Quem recebe primeiro? As preferenciais, tá certo? Bom, e tem a preferência também, que é o tag along. Pode ter, não significa que tem necessariamente, não. Porque tem empresas, por exemplo, que são obrigadas a dar esse tag along só para as ações ordinárias que são fora do controle acionário. Outras empresas dão tag along também para as preferenciais. Então, é um direito que pode ou não ser concedido às ações preferenciais que fazem parte lá do bloco dos minoritários, né? O que é o tag along? É o direito de sair da companhia na carona das ações ordinárias quando ocorre o quê? Alienação do controle acionário da empresa. Então, o controle acionário foi vendido, foi alienado.
Então, se é o controle acionário, são as ações ordinárias do grupo controlador. Então, eu tenho ações ordinárias que não são do grupo controlador. Ah, eu, Mara, tenho ações ordinárias da Vale. Eu sou do grupo controlador? Não. Eu tenho direito a voto. Ok? Então, se o controle acionário está sendo vendido, os minoritários, ou preferenciais, ou ordinários, de acordo com o que tiver lá no estatuto da empresa, têm o direito de sair da companhia vendendo as suas ações para o grupo controlador, que é obrigado a comprar. Isso é por isso que chama o tag along, é esse direito de sair da companhia, e o outro é obrigado a comprar pelo valor mínimo de pagamento de 80% do que ele pagar para o grupo controlador. Ok? Isso é direito de retirada. Em outras situações, então toda vez que eu for sair, eu posso vender para o grupo controlador? Não, aí eu coloco minhas ações em bolsa. Só em situação de alienação do controle acionário, ou se eu tiver lá uma reunião da Assembleia, a Assembleia for votar um processo de fusão, incorporação, cisão, o lançamento de novas séries de ações que eu não concordar, então eu tenho um prazo em que eu posso sair da companhia lá pelo valor econômico dela, ou seja, pelo valor patrimonial. Ok? Bom, começamos a ver alguns conceitos. Então, lembrem dessa diferença de ordinárias para preferenciais, que isso cai, se cair uma questão sobre o mercado de ações, vai cair diferença entre ações ordinárias e preferenciais, sempre, tá? Se cair mais, outros assuntos, mas pelo menos essa diferença sempre cai. Bom, vimos agora alguns conceitos, né, que são muito importantes, que são, vamos fazer uma colinha desses conceitos, né? Depois eu ponho lá na nossa geladeira. Primeiro aqui é o conceito de dividendos, que nós já tratamos. O que é o dividendos? É uma das formas de participação nos lucros da companhia. Participar dos lucros é um direito que o acionista tem, que a Assembleia não pode tirar, que o Estatuto também não pode tirar. Quantos por cento a empresa é obrigada a distribuir? No mínimo quanto? 25%. Isso aqui também o pessoal gosta de perguntar lá nas provas. Então, no mínimo 25% de quê? Do lucro líquido ajustado. Ou seja, terminou a companhia, apuramos tudo, tiramos o imposto, do que tiver apurado de lucro, 25% vai para os acionistas. Como que nós vamos distribuir esse lucro? De acordo com a categoria, o tipo de ação. Lembrando que as ações preferenciais vão receber um valor maior, tá certo? Como a empresa está pagando, distribuindo esse valor que já foi tributado, esse dividendo não tem imposto de renda, ok? Então, é isento de imposto de renda. Recebimento de lucro sempre é isento de imposto de renda. E como que é o recebimento? Em ações ou em dinheiro? Em dinheiro. Ok? Então, isso entra lá na conta, não preciso pagar imposto, porque a empresa já pagou o imposto. Tá certo? Bom, se a companhia passar mais de 3 anos consecutivos sem distribuir dividendos, as ações preferenciais passam a ter direito a voto. Esse percentual é mínimo. Pode distribuir 30%? É mais do que 25%? Então pode. Qualquer tanto acima de 25%. Mas, mesmo esse percentual mínimo, tem que estar lá no estatuto, que é o documento de constituição da empresa. Se a empresa esquecer, for omissa, não anotar isso lá, vai distribuir quanto? 50%, que é uma penalidade. Ok? Tudo bem. Agora nós temos o ganho de capital, que nós já vimos o conceito, né? Muito comum confundir o conceito de ganho de capital com o conceito de dividendos. Ganho de capital nós já vimos que é a diferença do valor de venda menos o quê? O valor médio de compra. Se vier na prova a definição e não tiver a opção de valor médio de compra, falar só, se tiver valor médio de compra e valor de compra, a resposta é valor médio de compra. Mas se for de uma forma genérica, tiver outras informações e não tiver a opção valor médio, só valor de compra, manda ver, tá certo? Então, se cair, como eu comentei aqui, né? Várias opções que viram quase um jogo de palavras. Então, valor de venda menos valor de compra, valor médio de venda menos valor de compra, valor de compra menos... Ou seja, se for um jogo de palavras, fiquem atentos. É o valor da venda
menos o valor médio da compra, porque eu posso ter comprado essas ações em momentos distintos e na hora de vender eu juntei tudo e vendi num bloco só. Então, para apurar o valor que eu comprei, eu tenho que fazer a média ponderada. Ok? Agora, se cair assim, ganho de capital é distribuição de lucro, é distribuição de ações, coisas que são diferentes, e cair lá, valor de venda menos valor de compra. Manda ver, fiquem atentos, tá? Tudo bem, que aqui pode também ser perda, não é isso? Então, aqui é ganho ou perda de capital. Se o valor que eu vendi for menor do que o valor que eu comprei, ou o valor médio que eu comprei, eu vou ter perda. Então, é o ganho ou perda de capital. Aí, quem é que vai perguntar? O que que interfere, né? Ou o que é determinante aqui na apuração do ganho ou perda de capital? Em função de que eu tenho ganho ou perda? Do valor de mercado da ação. Então, muitas vezes, uma notícia ou uma crise, uma coisa que não tem nada a ver diretamente com a companhia, um cenário político, né? Uma crise com países vizinhos, por exemplo, que possam ameaçar a estabilidade do Brasil, isso pode gerar uma instabilidade no mercado de capitais e eu ter perda, tá certo? Pode ter uma situação em que eu recebi participação nos lucros e tenho perda de capital? Posso, porque isso aqui depende do lado real da empresa. Isso aqui depende do preço de mercado que a gente viu que pode ter altíssima volatilidade. Se perguntar qual é a remuneração total de uma ação, dividendos mais ganho de capital. Ok? Ou seja, o que eu posso ganhar de uma ação? Participação no lucro e ganho de capital. Ok? Bom, esse valor aqui, ele é tributado, tá? Então, tributação. Depois nós vamos falar da tributação. Eu tenho aqui 15% de imposto de renda. Agora, nós vimos também que a distribuição de lucro, ou seja, participação no lucro, pode ser contabilizada como sendo juros sobre o capital próprio. Não vimos isso? O que é isso? A empresa tem lá o seu balanço. Depois, fechou o ano, ela vai fazer um demonstrativo de resultado do exercício. Vai apurar se teve lucro ou prejuízo. Aí tem lá, receitas, menos custos, menos despesas. Aí eu vou ter lucro bruto. Do lucro bruto, nós vamos tirar os impostos. E aqui vira lucro líquido, que é onde eu vou distribuir no mínimo 25%. Tudo bem, se eu estiver distribuindo, dando participação nos lucros e contabilizando como dividendos, eu estou distribuindo o lucro líquido ajustado. Só que a legislação fala que, ao invés de distribuir como lucro líquido, eu posso contabilizar isso como juros sobre o capital próprio. Como se eu estivesse falando com o acionista aqui, ao invés de te dar participação no lucro, eu vou te pagar o mesmo valor, mas eu vou contabilizar como se eu estivesse te pagando juros, como se você estivesse emprestando dinheiro para a companhia. Ok? E por isso ele é contabilizado como juros sobre o capital próprio. Para a empresa, isso é interessante, porque toda vez que ela paga juros, seja para o setor bancário, seja para as debêntures, seja para os acionistas, isso vai entrar como despesa financeira. Se eu aumento a despesa, então despesa mais alta, o lucro cai. Lucro cai, eu vou pagar menos imposto. Isso é contábil só, tá certo? Bom, o que nós vamos ter aqui? Se é juros sobre capital próprio, o recebimento também é em dinheiro. Mas aqui, como a empresa teve o benefício tributário, alguém tem que pagar a conta. Então, se a empresa não pagou, o acionista vai pagar. Então, ele vai pagar um imposto de renda aqui de 15%. Aqui não posso falar que é sobre o rendimento, né? É sobre o recebimento de juros. Ok? Rendimento aí é quando a gente tem, por exemplo, cotas, né? Aqui é lucro. Aqui é ganho de capital, não posso falar rendimento. Rendimento é sempre que você vai ter um recebimento de juros.
Aqui não é juro, aqui é diferença entre valor de compra e de venda.